A todos, nós vamos aqui hoje, dar início a mais uma reunião de atendimento fraterno do Centro Espírita Amor Jesus. Eu sou Neise e eu hoje que vou dirigir essa reunião e fazer o estudo também do Evangelho. Antes da gente começar, vou fazer a leitura da página de preparo, que é do livro Calma, Psicografia do Chico Xavier, Espírito de Emmanuel, Mantendo a Serenidade. Consideremos que existem atitudes e assuntos que preservam o equilíbrio e a serenidade do grupo de criaturas a que pertençamos na Terra, como já se dispõe no mundo de vacinas diversas que fazem a defesa da saúde humana. Sabemos que nada sucede sem permissão da divina providência, mas todos somos chamados a cooperar com a providência divina, que nos concede a liberdade de atuar nos acontecimentos do cotidiano em nossa condição de espíritos responsáveis. Saibamos arredar da nossa influência pessoal o que seja claramente desnecessário à sustentação da paz no campo dos outros. Se ouviste algum apontamento desagradável ao redor de pessoa determinada, assume a função de extintor do comentário infeliz, porque a transmissão de conhecimento desse naipe não tem qualquer significação construtiva. Diante de um amigo que se queixa desse ou daquele parente, não comuniques ao parente acusado o desabafo havido, porque apenas agravarias uma guerra familiar que adia indefinidamente a comunhão daqueles que nascem nos mesmos laços de consanguinidade para o aprendizado da união fraternal. Não dramatizes os próprios problemas para não difundir impressões exageradas de temas negativos capazes de prejudicar a muita gente. Abstente de vaticinar calamidades que provavelmente jamais aconteçam. Protege-te contra o veneno dos boatos, aprendendo a ouvi-los e esquecê-los. Se tiveres algum pressentimento ou algum sonho vislumbrando ocorrências infelizes, silencia e ora pela paz dos que estejam incluídos em tuas impressões, porque a espiritualidade maior te permite esses informes imprecisos para que ajudes a atenuar o mal ou extingui-lo, e não para que lhe favoreças a expansão. Recorda, em muitos lances difíceis da vida, a serenidade dos outros depende exclusivamente de nós. Emmanuel, então que possamos manter essa serenidade e que possamos nesse momento fazer a nossa oração inicial, apaziguando nossos corações, fechando os nossos olhos para que a nossa mente possa ficar mais em paz, mais tranquila, que possamos agradecer a Deus a oportunidade da vida, para que assim possamos juntos, nesta tarefa, ser alguns mensageiros, pequenos ainda, do Mestre Jesus, mas que possamos levar essa palavra para que ela possa servir de consolo a todos que nos veem, que nos ouvem, e para nós mesmos, que possamos ser sempre portadores da serenidade e da mansietude que Jesus tanto pregou, que possamos ser realmente os mensageiros de Deus, que Jesus, o Mestre, possa nos inspirar sempre para que possamos segui-lo na caminhada do planeta Terra. Abençoa, Pai, a todas as famílias deste planeta. Abençoa
a todos os profissionais de todas as áreas, para que cada um, na sua profissão, possa fazer o que há de melhor. Envolve-nos, Senhor, e nos proteja, e que possamos ser bem intuídos nas palavras que falaremos na tarde de hoje. Que assim seja. Bom, antes da gente iniciar, eu gostaria de falar, né, que o Centro Espírita Amor em Jesus, ele toda terça-feira ele tem essa reunião de atendimento fraterno. No momento, como nós estamos com as portas materiais fechadas, essa reunião de atendimento fraterno está sendo feita assim, nós gravamos as palestras sobre o Evangelho e o atendimento fraterno que nós fazíamos presencial, ele está sendo feito online. Então as pessoas ligam e nós fazemos esse atendimento. Então existem dois números, né? Um número central, onde a ligação vai ser transferida a um ramal, onde terá um atendente para fazer o atendimento. Esse central, nós temos o horário de 8 às 10 da noite todos os dias, que é o número 27 3300 5000. E o local é o 28 981 14 6089. Esse nós precisamos de uma prévia agenda, então a pessoa liga na terça-feira a partir das 3 horas para agendar e ser atendida a partir das 18 horas. Enquanto que esse outro não tem agendamento prévio, é só ligar que vai ser atendido no mesmo momento, tá? Então essa reunião de atendimento fraterno, ela tem o intuito de levar o conforto, de acolher, de ouvir, e assim, porque nós não resolveremos o problema, mas podemos ajudar a encaminhar, a fazer a gente pensar melhor, porque às vezes a gente dialogando com uma pessoa que está de fora, totalmente alheia ao problema, nós conseguimos às vezes chegar a um ponto melhor e levar essa serenidade, essa que a gente tanto busca, tá? Então, e também uma outra coisa, né? Esta semana, né, iniciando setembro, hoje dia 1º, então no dia 4, na sexta-feira, nós vamos iniciar as nossas palestras às sexta-feira do Setembro Amarelo, onde a gente faz a prevenção contra o suicídio. Então este ano nós teremos toda sexta-feira as palestras virtuais, só que essas não serão gravadas, né, elas serão online, com palestrantes maravilhosos que falarão diversos temas e vamos abordar de uma forma geral mais a parte referente ao consolo àqueles que ficam, aos familiares daqueles que tiveram membros da sua família que cometeram suicídio. Levar o aconchego, levar a serenidade e ver também que não precisamos ter culpas. Então será muito bom. Nessa sexta-feira nós teremos a Solange Bailão falando sobre suicídio. Então é importante, né, que a gente possa assistir. Vai ser às 19h30 pelo Facebook do Centro Espírita Amor em Jesus, com a transmissão também da Rede Amigo Espírita TV. Então estão todos convidados e ao longo da semana a gente vai divulgando tudo, todas as palestras do mês. Na página do Facebook do Centro já tem um post com todas elas. Nós teremos no dia 4, teremos no dia 11, teremos no dia 13, no dia 18, no dia 25 e no dia 26. Então, são diversos temas que não estão à mão aqui comigo agora no momento, mas que a gente tem no Facebook do Centro essa divulgação. Bom, então agora, né, vamos falar, né,
qual é o tema de hoje, né? Então, toda terça-feira a gente estuda o Evangelho, dando sequência. Nós estamos no capítulo 12. O título do capítulo é Amai os vossos inimigos. E hoje nós vamos conversar sobre o item 10, o ódio. Então, primeira coisa que nós temos a fazer é não confundir ódio com raiva. O ódio tem uma natureza constante e contínua, fica dentro de nós, né? Aquilo remoendo, aquilo ali dentro. Já a raiva é uma manifestação intensa, com um estouro, mas ela é mais passageira e rompe mais fácil o laço que a gerou. Então, às vezes, uma pessoa faz uma coisa, na hora você se destempera, fala aquele monte de coisa, e depois passou, pede desculpa e tudo. Já o ódio, você guarda com você, fica ali remoendo aquilo e aquilo vai ficando por dias e dias ou séculos e séculos, né? Atravessando outras encarnações. Então a gente tem que ter cuidado com esses momentos, porque a raiva, ela é explosiva, ela é intensa e explosiva, mas ela passa. Agora, temos que ter cuidado também para não ter essas, vamos dizer assim, momentos de raiva contínuo também. Temos que aprender a trabalhar essa raiva também. Não podemos explodir por tudo. Na verdade, precisamos trabalhar em nós esses sentimentos, tanto de raiva quanto de ódio. O ódio é uma manifestação dos mais primitivos sentimentos do homem. O ódio nos leva a cometer atos indignos, como matar até alguém. Ou, vamos dizer, compactuar para que algo de ruim possa acontecer a outro. Ou até mesmo planejamentos de morte. Então, o ódio, ele nos leva a essa coisa mais planejada, intensa, uma violência, uma agressividade, mas que ela é mais trabalhada porque ela fica ali naquele interior e a pessoa fica remoendo aquilo ali, e nisso às vezes vem o planejamento para fazer atos, como ele fala aqui, atos indignos, que é você tirar a vida de outrem, né? Então, e com isso, o que vai acontecer? Vamos contrair dívidas para o nosso futuro. Que esse futuro pode ser aqui ainda, né, na vida material, no planeta Terra ainda, mas pode ser para próximas encarnações. O ódio, ele pode ficar gravado por séculos dentro de nós e levarmos a várias encarnações esse sentimento. Porque isso aí, ele não é trabalhado como deveria, nós não esquecemos, ficamos ali porque nós não exercemos o quê? O sentimento do perdão. Então, o ódio, ele tem a ver com perdão. Se a gente não sabe perdoar, nós estamos fadados a ter esse sentimento de ódio dentro de nós o tempo inteiro. E o ódio, mas o ódio a gente pensa que às vezes ele surge só de sentimentos de raiva, né? Uma raiva que não foi trabalhada e foi ali, alguém fez alguma coisa ruim pra gente, naquela hora a gente ficou com raiva, não fez nada. E isso daí pode se tornar um ódio, né? Porque você vai trabalhando ali um modo, que aí ali a vingança também, que foi falada semana passada pela Carla muito bem, né? Aí a gente fica com aquele sentimento e aí quer se vingar. E vem tudo. Mas o ódio, ele pode surgir de sentimentos positivos também. Quando você tem um amor muito romântico, deposita tudo naquela pessoa, isso tanto a mulher quanto o homem. Quantos casos a gente vê aí de assassinatos contra a mulher por causa de homens que amam demais também. Que amam, né? E que quando são, vamos dizer,
não são aceitos, né? Esse amor não é aceito, ou ele acaba da parte de a outra pessoa não quer mais, se transforma num ódio contra aquele rival, contra aquele ex, né? Então aquilo que foi um amor intenso, por não aceitar o término, pode se tornar um ódio que pode cair lá naquela coisa de a gente cometer atos indignos, que é tirar a vida do outro. Então o ódio, ele tanto pode vir de um sentimento ruim, quanto de algo que foi bom e que no momento não é mais. O ódio não é antítese do amor. Ele é o amor que adoeceu. Quer dizer, então ele não é contrário, é amor e ódio, não, esse duelo, não existe isso. Então quando você ama alguém e esse alguém não te ama, ou deixou de te amar, né? Acabou aquele relacionamento, se torna um amor doentio, porque você não admite que não tem mais esse amor. E quando você não tem mais esse amor, você às vezes pode desenvolver esse sentimento do ódio, que é um sentimento doentio. Então, é por isso que nós precisamos amar os nossos inimigos, para que essas cicatrizes, né, que estão dentro de nós, não nos tornem almas com deformações na nossa personalidade, no nosso perispírito, e levemos isso para uma nova encarnação. Então, porque o ódio, ele é prejudicial mais a quem sente do que a quem a gente está dirigindo. Porque às vezes a quem a gente está dirigindo esse sentimento de ódio, a pessoa não está nem percebendo. Ela está bem resolvida com ela mesma. Então, nós sabemos que nós devemos cuidar muito desses tipos de sentimentos, porque nós é que ficamos doentes. Nós é que adoecemos. É como você beber o veneno e querer que o outro morra. Porque o sentimento do ódio, ele vai trazendo doenças físicas também, e mentais e futuramente espirituais, caso a gente não resolva isso ainda enquanto estamos na vida presente. Então o ódio, ele traz um desequilíbrio em todo o nosso corpo físico e a nossa mente principalmente. E esse desequilíbrio, ele faz com que a nossa aura, ela fique conturbada, ela fique enegrecida, os nossos chakras fiquem em desequilíbrio. E quando os nossos chakras estão em desequilíbrio, as doenças aparecem com mais facilidade. Aí vem as dores no estômago, as dores de cabeça, vem a depressão, aí vem uma série de problemas, tudo causado por esse desequilíbrio, por estarmos com o ódio instalado dentro de nós. Então precisamos pensar muito em curar esse ódio. E só vamos curar esse ódio amando. Amando aquele a quem, vamos dizer assim, nos fez algum mal, ou nós achamos que fez, porque às vezes simplesmente foi uma relação que não deu certo. E quando nós nos curamos disso, a nossa aura volta a ficar em equilíbrio novamente. Harmonizamos os nossos pensamentos, mas às vezes precisamos tratar disso com psicólogos, com terapias. Precisamos equilibrar os nossos sentimentos, precisamos não deixar que esses sentimentos se instalem em nós, seja ele de ódio, seja ele de vingança, de raiva, não é verdade? O ódio, ele vai ter cura quando nós conseguimos perdoar a quem nos ofendeu. Jesus nos deu a fórmula. Não devemos perdoar apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, o perdão é que faz com que o ódio seja curado dentro de nós. Então, esse é o primeiro passo que temos que dar.
E quando a gente estava falando de raiva no início, né, que a gente estava falando do sentimento que é explosivo, que alguém faz alguma coisa, a gente responde na hora, às vezes fala palavras de baixo nível, não é verdade? Fala um montão de coisa. Então, como controlar essa raiva também? A raiva ela pode ser controlada quando a gente para e pensa. E às vezes é difícil parar para pensar. E todo mundo às vezes fala, conta até 10. E realmente, conta até 10. Porque quando você conta até 10, respira, conta até 10, respira mais uma vez e vai respirando. E isso vai acalmando. E aí você não toma atitudes impulsivas, nem usa palavras de impulso. Quando a gente não consegue contar até 10, só 10 não é suficiente, conta até 100. Ou então que enche a boca d'água para não revidar. Enquanto a água estiver na boca, a gente não consegue falar. Então a gente às vezes não consegue também despejar essa raiva toda, mas ao mesmo tempo, isso não vai se transformar em ódio, porque no momento que a gente deixa ela passar, a gente consegue de repente orar, pedir a Deus que nos ampare, que nos dê força para que a gente possa esquecer e não levar tão a ferro e fogo algumas coisas, porque às vezes também nós nos destemperamos por coisas pequenas, só porque não foi feita uma coisa na hora que a gente queria, ou porque alguém passou do seu lado e quase te derrubou na rua. Estou falando isso porque já aconteceu comigo. Na hora, dá vontade de você falar, gente, para que isso? Não está enxergando, né? Aí depois você para pensar, deixa, tá com pressa, de repente vai fazer alguma coisa que realmente é importante, né? Então a gente tem que parar o quê? Pensar para que a nossa mente entre em equilíbrio. E a nossa mente entrando em equilíbrio, não fazemos bobagens que vamos nos arrepender depois. Mas nós precisamos ficar muito atentos a nós mesmos, aos nossos sentimentos, para ver se nós não temos essa propensão ao ódio, a transformar as coisas em ódio. Por exemplo, se nós somos do tipo de pessoas que achamos que na vida não tem nada de bom, que tudo é ruim, somos aquela pessoa que sempre achamos assim, esse mundo está perdido, é tudo feio, não tem nada de bom, só vemos as coisas ruins, então vamos ficar atentos. Porque não existem só coisas ruins no mundo, existem coisas muito boas. Às vezes nós é que não estamos olhando no lugar certo. De repente estamos vendo canais que só passam as coisas ruins, que só passam tiroteios, que só passam desavenças entre famílias. Então, está na hora de buscarmos coisas melhores. Boas músicas, boa leitura, bons filmes. Existem filmes maravilhosos com conteúdos excelentes. Não precisamos ficar agarrados a essas coisas que só nos trazem ou só nos despertam sentimentos ruins. Eu deixei de ver uma série de coisas porque eu via que determinadas coisas ou determinadas pessoas despertavam em mim sentimentos que eu estou tentando trabalhar para deixar de existir, para eu me tornar uma pessoa melhor. Então, está na hora da gente se questionar. Por que eu estou assistindo isso se isso me faz pensar dessa forma? Se isso faz despertar o que há de pior em mim em vez de despertar o que há de melhor. Então, para que eu estou fazendo isso? Outra coisa, se eu tenho uma baixa estima péssima, né? Se a minha autoestima, ou melhor, né? Se a minha autoestima é muito baixa, é péssima. Se eu não consigo olhar nada de bom nem em mim nem nos outros, então eu posso ser essa pessoa que vou desencadear o ódio com muita facilidade. Então eu preciso fazer o quê? Um tratamento com relação a isso. Procurar o profissional certo
para tratar esses sentimentos. Então eu tenho que ver um psicólogo ou psiquiatra ou um terapeuta para fazer terapias mesmo. Ou às vezes está faltando o quê? Uma motivação, fazer exercícios, boa leitura. Quantas coisas a gente pode fazer de útil, ajudar o próximo, ajudar um vizinho que está precisando. Porque senão a gente fica desenvolvendo ódio a troco de nada. Até de uma coisa que viu na televisão que não diz respeito nem a nós. Se uma outra maneira de a gente saber se a gente não tem essa propensão ao ódio. Se somos pessoas que estamos sempre tentando competir com o outro, mas tentando competir com o outro, pensando assim, que o outro está fazendo aquilo só para provocar a gente. Porque a competição é uma coisa saudável, é assim que as grandes descobertas acontecem. Quantas pessoas agora, quantos cientistas estão tentando a vacina contra o coronavírus? E essa competição está sendo saudável porque cada um quer descobrir ela primeiro. E isso vai ser bom para a gente, porque quanto mais rápido ela for descoberta, melhor para nós. Então é uma competição saudável. Mas quando a gente acha que o outro está fazendo qualquer coisa só para nos prejudicar, ou só para dizer que é melhor que a gente, quando a gente tem esse sentimento, então, quando a gente tem esse exagero de achar que o mundo inteiro está confabulando contra nós, como se fôssemos assim, o centro das atenções, todo mundo faz tudo para me prejudicar. Quando eu tenho esse tipo de sentimento, então eu também preciso de ajuda. Porque as pessoas não vivem 24 horas pensando em nós, não. Então, quer dizer, nós às vezes desenvolvemos sentimento de ódio pelo outro colega de trabalho, porque o colega resolveu fazer uma coisa que vai ser legal para todos, mas ele acha assim, aí eu acho que ele está fazendo aquilo para aparecer, porque ele quer destruir os outros, a mim principalmente. Então, quando eu tenho esse tipo de relação com os outros, então eu odiar o outro é muito fácil. Então, preciso tratar. Então, se eu também sou do tipo da pessoa que não perdoo, temos um problema muito sério, porque o perdão é o principal meio de amarmos. Porque quem de nós ou qual de nós nunca precisou ser perdoado? Jesus está sempre nos perdoando de todos os nossos atos, Deus também. E nós, às vezes, não perdoamos coisas bobas. Tá certo que, às vezes, naquele momento que foi feita alguma coisa contra nós não temos condição, no exato momento. Mas podemos o quê? Avaliar e daqui uns dias repensar aquilo e falar, nossa, foi bobagem. Né? A pessoa pediu perdão e eu não estou conseguindo perdoar. Por que será? Não é verdade? Então, se eu não tenho a capacidade de perdoar, como eu quero ser perdoado? Então, precisamos avaliar isso daí. O ódio que sentimos das pessoas a troco de nada. Não conseguimos perdoar, não conseguimos chegar a essa conclusão de que o outro merece perdão, porque eu também peço perdão e eu preciso ser perdoado de tantas coisas. Se eu sou o tipo de pessoa também que acho que sou perfeita e que tudo que eu faço é perfeito e tudo que o outro faz não é, achar que só a maneira como eu faço as coisas é que estão certa, que estão correta, é uma forma da gente, às vezes, despertar ódios contra nós também. Porque somos aquelas pessoas indesejáveis, ninguém quer ficar com a gente. E tem pessoas que têm sentimento de ódio mesmo, não apenas ignorar. Então precisamos ficar atentos às nossas atitudes diárias. Porque esse perfeccionismo nosso, de achar que só o nosso é que é perfeito, só o nosso que é bem feito. Podemos, porque a gente está falando, quando a gente fala aqui de ódio, não é só do ódio que nós podemos sentir com relação ao outro, mas também o ódio que nós podemos despertar contra nós mesmos.
e as outras pessoas estarem jogando essas vibrações ruins contra nós, por causa da nossa maneira de ser, da nossa maneira de tratar o outro. Então, às vezes, precisamos fazer essa autoanálise que Santo Agostinho tanto falava, né? Essa reflexão diária de como eu estou sendo com os outros, como eu estou sendo comigo mesmo, como foi o meu dia de hoje, a quem eu magoei ou ofendi no dia de hoje. Será que amanhã, quando eu acordar e eu refletir, né, sobre todo o meu dia de ontem ou hoje à noite, refletir sobre o meu dia de hoje, será que eu vou encontrar motivos para pedir perdão? Ou será que eu deixei passar o momento de perdoar alguém também? Então precisamos ficar atentos, porque o ódio é um sentimento que existe e não podemos ignorar isso. Só que uns em alto grau, outros em menor grau, mas ele não pode ser duradouro, porque ele pode durar até séculos, levar outras encarnações. E termos esses inimigos, nós estamos falando aqui, amai os vossos inimigos, que é o título do capítulo. Esses inimigos que estamos carregando de outras encarnações, porque não soubemos perdoar. Então, nessa encarnação que nós já estamos aprendendo sobre o ódio, estamos aprendendo sobre o amor, sobre o perdão, é importante que a gente não leve mais nenhum, que a gente possa se reconciliar com o que já temos, com esses inimigos que nós já temos, que nós odiamos ou que nos odeiam, que possamos pedir perdão nas nossas orações a esses inimigos que nós não estamos vendo, pois é através deles é que nós vamos resgatar e nos melhorarmos. Precisamos entender, né, que Deus ele nos ama de qualquer forma, mesmo dessa forma errada. Deus não impõe condição para amar. Quem impõe condição para amar somos nós. Nós só amamos o ser se ele for perfeitinho. Então, às vezes, nós colocamos defeito, às vezes, no companheiro ou na companheira, porque ele não é perfeito. Mas Deus nos ama do jeito que somos, com todos esses defeitos. Se nós mudarmos, nós vamos ajudar muito mais a Deus, né? Mas mesmo a gente não mudando, ele nos ama do mesmo jeito. Ele ama o bandido tanto quanto ama nós que não somos bandido. Então, Deus não impõe condição. Temos que ser bom, temos que não odiar, temos que, para podermos sermos amados. Deus não coloca essa condição. Mas Ele nos quer ver seguindo esse caminho do bem. Mas Ele não nos deixa de amar. E nós deixamos de amar por tão pouco. Não é verdade? Então, nós precisamos reconhecer as imperfeições que há em nós e transformá-las. Mas transformá-las para que nós sejamos melhores, não para que Deus nos ame. Nós precisamos nos tornarmos melhor para que nós possamos nos amar mais, porque nós estamos nos amando de menos, porque nós vivemos cobrando de nós o quê? A cura dessas imperfeições. Mas ela vai acontecer gradativamente, mas precisamos batalhar para isso. E quando nós assumimos que vamos controlar os nossos impulsos, quando nós tentamos controlar esses impulsos de ódio, de raiva, de vingança, de rebeldia, quando nós tentamos e começamos a controlar isso daí, começamos a educar esses sentimentos nossos. E começamos a nos sentir melhor, porque é através da transformação desses vícios em virtudes que nós vamos nos tornarmos melhor. Vamos nos tornar esses espíritos perfeitos, como Deus nos quer, né? Como Jesus foi e veio. Mas só vamos conseguir fazer isso quando realmente amar os nossos inimigos e orarmos por ele, para que possamos, então, nos tornarmos
os verdadeiros cristãos. E aí tem a frase que diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Então, quando a gente conseguir ter esse sentimento, como Jesus teve e tem por nós, quando conseguirmos perdoar, só assim vamos realmente atingir esse reino celeste que tanto buscamos. Que possamos realmente pensar como queremos continuar. Se queremos continuar com ódio ou transformar isso em amor. Que precisamos tirar de dentro de nós os sentimentos negativos, os sentimentos ruins, buscando o atendimento fraterno, se for necessário, para que possamos saber direcionar isso, procurando psicólogos, procurando terapias, para que o ódio não dê lugar, não tenha morada dentro de nós, que possamos ser sempre aqueles que amamos. Que Jesus, o nosso Mestre, seja realmente o nosso modelo e guia de amor e de paz. Que Jesus nos abençoe e que nos inspire sempre. Então, esse é o conteúdo que eu tinha para falar sobre o ódio hoje, que possamos realmente ficar atento a isso dentro de nós. Que possamos mergulhar mais nos momentos difíceis, na oração e não no destempero, não na raiva, não no ódio. Que possamos ser esses espíritos que possamos levar a paz aonde formos. Que Jesus nos abençoe. Que possamos então fazer a nossa prece final para que possamos encerrar a nossa reunião de atendimento fraterno na tarde de hoje, lembrando a vocês que o atendimento fraterno online está acontecendo na nossa casa, através do WhatsApp. Então, que possamos agora mentalizar o nosso Mestre Jesus, aquele modelo de serenidade, de mansuetude, que tanta paz nos traz. Envolve-nos, Senhor, com a Tua luz, que cada lar da nossa cidade possa ser invadido pela luz do Mestre Jesus e de Maria, nossa Mãe Celestial. Que cada um dos lares onde haja um conflito possa haver neste momento o amor de Jesus chegando até eles. Envolve todos os hospitais do planeta. Que a luz divina se faça presente no nosso planeta Terra. Que todas as nações possam se unir em busca de um único objetivo, que é a melhora de todos nós, seres humanos. Envolve, Senhor, todas as famílias. Envolve cada um de nós para que sejamos melhores. Que esses sentimentos ainda tão ruins que temos dentro de nós possam ser trocados por bons sentimentos. Que possamos aprender a amar os nossos inimigos. Abençoa, Pai, e pedimos a permissão dos mentores amigos e de Deus nosso Pai, para que possamos encerrar a nossa reunião de atendimento fraterno na Tua santa paz, desejando a todos uma excelente semana. Graças a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada a todos e não esqueçam de acessar o canal do Facebook do Centro Espírita Amor em Jesus na sexta-feira às 19h30 com a Solange Bailão falando sobre suicídio. Uma boa tarde a todos. Tchau, gente.
Fiquem com Deus.